Olá, sejam bem-vindos ao Goiás Bem no Enem. Este programa tem o objetivo de contribuir para que você possa alcançar um bom desempenho no Enem. Sou Silvio Coelho, seu professor de matemática, e hoje faremos comentários importantes sobre a prova de matemática realizada no Enem deste ano 2022. De olho na telinha, então. Super jovens, olha só. O comentário hoje mais é sobre o que aconteceu no último dia 20, nas provas de vocês, né? E aí eu trouxe algumas questões que dá pra gente fazer umas abordagens legais e você lembrar de tudo um pouquinho aquilo que você viu ao longo do seu 2022, tudo bem? Vamos lá então? Ó, essa aqui, por exemplo, né? Ela foi a questão 7.1, então vai de acordo com as provas de vocês, no meu caso aqui foi a prova rosa, mais a 170 azul, a 143 amarela, né? E a 148 cinza. Observem vocês aqui, ó, que houve duas abordagens. Uma delas, gráfico. Gráfico em provas de matemática no Exame Nacional, isso aí é igual arroz com feijão, tem na mesa o tempo todo, não é? E aí dei para você aqui, dentro dessa história de gráfico, o lance da razão, trabalhar razão, proporção e coisa e tal. Eu sugiro o seguinte, dá uma olhadinha, primeiro, aqui, em toda a estrutura, no texto base da questão, em seguida vem um suporte aqui, que são os gráficos, né? E os dois são gráficos de barras, onde eu estou falando de aluguel e falando da venda no mercado do imóvel, não é? E aí vem o quê? Vem um comandozinho da questão lá embaixo, com base nesses dados fornecidos, em que ano a rentabilidade do aluguel ela foi maior. Sabe o que foi fantástico nessa questão? É porque nos deu uma verdadeira aula de matemática e interpretação. Prova concreta disso que ele disse assim, ó, no período de 2005 a 2013, o gráfico fala por si, o valor de venda dos imóveis em uma cidade apresentou alta, o que resultou no aumento dos aluguéis. Aí já viu um outro, não é? Os gráficos apresentam exatamente a evolução desses valores, tanto o de aluguel quanto aqui, né, o do valor do imóvel, beleza? Meu dom aí é o seguinte, olha aqui a dica que ele dá pra gente. A rentabilidade do aluguel de um imóvel, ela foi calculada pela razão. Razão nada mais é do que divisão de um número pelo outro. A razão entre o valor mensal do aluguel, aluguel falou primeiro, não falou? Fica por cima, tá? Pelo valor do mercado desse imóvel. Falou de segundo? Falei. Então fica embaixo para vocês. E o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer essa comparação, né? De ano para ano e ver qual desses anos, tá ok? Teve o quê? Um rendimento mais legal, um rendimento mais da hora aí para vocês. Vamos ver? Ó, então tá aqui a razão para você, aluguel pela venda, fiz com 2005, a razão de 630 para 90 resultou em 7, né? 2007 resultou em 8, 960 por 120. Depois nós temos aqui 2009, 1,350 por 270 resultou em 5, lá 785. E aí você vai meio que por eliminação. Pode perceber que aqui, ó, 2005 está fora de cogitação. 2009 também. Então estamos aonde? Mais ou menos ali em 2007, não é? Vamos fazer mais uma tentativa, tá? Temos lá então 2011 e por último quem? 2013. E aí você analisa esses resultados e percebe que a razão entre aluguel e venda, né, de mercado do imóvel, tá? O melhor ano foi qual? Foi o ano de 2007, segundo o texto, tá? Ok? Porque a razão foi de quanto? A razão foi igual a 8, tá? O curioso, igual eu disse, é uma situação, né, onde a gente às vezes se deixa levar pelo tamanho da torre, né? E não é por aí, tá? Então tem que ter esse cuidado. Então 2005, 2007, 2009, 11, 13, o ano mais legal, o ano mais bacanérrimo em termos de, né, de rentabilidade foi o ano de 2007, letra, né, B para você, bem bonitinha, tá bom? Viu? Não vou bicho papão assim, né? Uma questão tranquila, sem muita pressão na hora de fazê-la, tá bom? Trouxe 4 ou 5 para vocês. A segunda foi essa também de gráfico. Por quê? Estatística está presente, gente. Estatística está presente, tá? Seja na forma de gráfico, seja na forma de percentual, de porcentagem, né? Seja na forma de tabelas, tá? Ou geralmente aquela ideia de moda, média, mediana, que é o dia da Ana, onde se cobra a média, moda e mediana bonitinha, mas está ali presente. E o lado bom de gráficos, que são questões que o quê? Que te promove, que garante a sua pontuação nas questões fáceis para as médias bonitinhas, tá bom? Olha esse outro aqui, ó. Esse gráfico ele apresenta os totais de receitas e despesas de uma empresa expressa em milhões de reais. Tá aí o texto base para você. No decorrer dos meses de um determinado ano, né? Aí tá então a empresa obtém lucro quando a diferença, olha a dica que ele dá. A diferença entre
a receita-despesa é positiva, então ele teve lucro. Quando a diferença entre a receita e a despesa é negativa, então ele teve prejuízo. Mais uma questão que ele te dá uma dicaça, um dicão bem bacana, né? Então ele está te ensinando o seguinte, para ter lucro, né? A grana que entra, tá ok? Tem que sobrar quando tira aquela despesa que teve no procedimento. Para ter prejuízo, então a grana que entra não foi suficiente, é ou não é? Então nessas condições ele fala para você, qual é a mediana em R$ 1.000.000 dos valores dos lucros que foram apurados pela empresa nesse ano? Sabe o que é massa, Dom? Porque aqui, ó, receitas, despesas. E ele falou o quê? Dos lucros apurados. Preciso olhar todas as barrinhas bonitinhas? Não. Vou focar onde? Naquelas onde a barrinha de receitas é maior do que a barrinha de quê? De despesas. E eu pude observar que isso aconteceu em janeiro, aconteceu em março, em maio, junho, julho, setembro, novembro e dezembro. Olha que legal, né? Faltou dezembro aqui para você. Olha lá, em dezembro, tá? Eu não preciso olhar as outras. Não havia necessidade de você ir na sua hora, seu momento de provas, né, de exames, fazer de todos. Olhava só as barras maiores de receitas comparado com as despesas. A diferença foi dada aqui, ó. Só que a pergunta foi o quê? Mediana. O valor central dessa distribuição. Então, quando você vai fazer isso, Dom, o que você apronta? Você coloca tudo isso aqui em forma de rol. Que é colocar na sequência, ok? Crescente, na ordem crescente ou decrescente. Sugestão de aulas, coloque em ordem crescente. E foi o que nós fizemos aqui, ó, tá? Então, fui colocar na ordem crescente todos esses elementos encontrados e verifiquei. Ah, professor, aconteceu um negócio aqui. Essa distribuição deu uma quantidade par. Tudo bem, beleza de Creuza, beleza. Então, você vai olhar o seguinte, 8 elementos, divide por 2, 4. Então, estou aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, o quarto e o quinto elemento da distribuição são os elementos centrais. Você faz a soma deles, né, e tira a média ou divide por 2 esse resultado. A média entre eles é o valor central dessa distribuição chamada de quê? De mediana. E pode observar, então, que 3 mais 3 é igual a 6, divide por 2 volta para 3, não é? Então, resultado da mediana, 3. Respostinha bonitona para você. Letra D, de demos conta dessa aqui também, viu? Uma questão bacana, bacanérrima, tá? De boa fluidez na hora de você desenvolver o seu raciocínio lá no exame, beleza? Meu Dom, agora essa aqui realmente, essa aqui é uma questão que talvez tenha exigido um pouco mais de vocês, né? Na hora que você pegou a sua prova, o seu caderno de provas, 32 folhas lá, você lembrou do quê? Que quando se trata de volumes de sólidos geométricos, né? É sempre a área da base vezes a altura. Sempre. Claro que vai depender da base, né? E em caso de figuras pontiagudas, é essa mesma ideia, esse mesmo raciocínio, só que aí você divide por 3. E nós temos aqui, ó, um cone de sorvete, um chapéuzinho, né? Tá ok? De festas de aniversários e coisas e tals. E ele comenta o quê? Essa empresa produz e vende um tipo, né? Segundo o texto, de chocolate maciço, em forma de cone circular reto, com as medidas do diâmetro da base e de alturas iguais a 6 e 10 centímetros aí, respectivamente, né? A figura por si nos dá essa informação. Diâmetro, lembrando que a metade do diâmetro é quem? É o raio, né? Diâmetro, metade do diâmetro, no caso, ele é o raio, beleza, né? Opa! Professor, eu tenho que parar aqui. Posso parar? Ó, não sei o que foi, né? Tá? Gino? Pode continuar. Tá, posso começar do zero da lição 2 ou de onde aqui, mais ou menos aqui, daqui, né? Dessa última. Tá, dessa última. Então, vou tirar aqui só esses pedaços do volume, tá? Beleza. Vou começar de novo. É massa. Ó, então, olha só, jovenzinhos. Essa questão aqui ela é bacana por quê? Porque ela nos lembra, né, o conceito de volume de sólidos geométricos, né? E ali o combinado qual que era? Geralmente se cobra volume e área de superfície. No nosso caso foi volume, né? E o volume como é que ele funciona? Área da base vezes altura. Mas quando se trata de figuras pontiagudas, de bico, a gente divide isso por 3. Então, continua sendo a área da base vezes a altura dividido por 3. Até coloquei para você. Claro que muda é a base. Às vezes, de repente, aqui, como aqui é um cilindro, né? Um cone circular reto, a base ela é circular, então π raio ao quadrado, vezes a altura. Divide por 3, tá bom? Esse raio pode ser calculado
como a metade do diâmetro, então a metade do diâmetro que vale 8 vai ser 4, esse raio então, bonitão, né? E faço uma continha legal. Porque o que aconteceu? Houve uma redução por questão de gastos e tal, né? Então houve uma redução aqui, segundo ele, de 19% no volume desse cara, do valor do quê? Desse valor original. Então ele vai criar um novo sorvetinho, um novo conezinho de chocolate, né? Só com 81%, porque aqui é 19%, né, que tirou, 81% do valor original. Foi que eu fiz essa comparação. O novo volume é igual a 81% do volume anterior, não é? Professor, tem contas pesadas? Se você quiser. Porque se você não quiser, dom ó, Pi simplifica com Pi, H com H, porque essas estruturas não mudam, 3 com 3, né? E vai resultar nisso aqui, ó, bem bonitinho. Vai ficar somente com o novo raio, né? Que é igual a 81% de 81%, vezes a altura, que, né, no caso aqui a altura não o raio, né, que no caso vai ser 4, tá? Que é a metade de 8, 4 ao quadrado. Ponto, acabou. Fechou continha, não é? Então você tem 81 vezes 16 por 100, joga na raiz quadrada bonitona. Precisa fazer quantos, professor? Só se você quiser. Se não, de boa, suave, qual a raiz de 81? 9. Qual a raiz de 16? 4. Qual a raiz quadrada de 100? 10. E pronto, 36 por 10, resultado 3,6, letra, né, C bonitinha para você. Tá vendo? Questão massa, né? Estou sempre fazendo isso com vocês hoje na prova rosa, mas está aqui a orientação para vocês em relação às outras provas, tranquilo, tá bom? E por último, mas não menos importante, foi essa questão aqui que fala de salários. E você viu que tem porcentagens, não é? Então, a universidade, os professores e tal, estão enquadrados funcionalmente, tá ok? Com essa titulação, mestres e doutores. Eu tenho aí 60 mestres e 40 doutores. Os seus salários atuais são quanto? 8 mil e 12 mil, respectivamente, tá? Ele questiona o seguinte, houve um aumento, só que esse aumento não pode ultrapassar 12.240, tá ok? O salário médio mensal dessa instituição. Então, ele pergunta para a gente, então, qual deve ser a porcentagem, tá, dos doutores para que eu fique dentro desse teto aqui de 12.240 como salário médio? Porque o do professor mestre foi 25%. Fazendo a continha para vocês, 8 mil mais 25, então passou a ser 10 mil, pode observar. E vou brincar então com a média. É uma média aritmética ponderada, né? Onde eu tenho um fator aqui, ó, 10 mil e x, 10 mil vezes 60, que são 60 doutores, e x é 60 mestres, e x vezes 40, que são 40 doutores. Fazendo essa continha, jovenzinhos, ó, vou chegar nessa conclusão, passo a passo para você, siga aqui, ó, passo a passo cada quadro, né? Nada mais do que porcentagem e razão tá entre os elementos dentro de uma média aritmética ponderada, tá? Onde que eu somei os pesos 60 mais 40, que é igual a 100, 60 mestres e 40 doutores, né? E resultei nisso aí. Então, o doutor, ele teria que ter um aumento de 30% para que eu ficasse dentro dessa, né, margem aqui, ó, de teto de R$ 12.240, o salário médio de toda essa equipe da universidade. Tudo bem? Jovenzinhos, ó, letra D para vocês, né? E quero trocar uma ideia rapidinho contigo. Você já fez a prova, tá? Fechou essa conta da sua vida, fechou um ciclo do seu ensino médio para você de terceiro, tá? E vai começar um novo ciclo aí na sua faculdade de escolhas. Então relaxa agora. Relaxa, descansa, o momento é esse, tá? Só te peço para que fique ligado no calendário do INEP, tá? Por quê? Lá você está com o poder em suas mãos. Primeiro, SISU. Você vai escolher a sua Universidade Federal, o seu Instituto Federal para estudar no curso do seu sonho. E vai se realizar e ser feliz pra caramba, não é? Ou ProUni. Você pode, de repente, o quê? Buscar as universidades particulares, faculdades particulares com bolsas, né? De 50%, 100% e tal. E também, quem sabe, o FIES, que é o financiamento estudantil, que também te orienta pra caramba, tá? Nós, como professores, igual o professor Silvio, professor de matemática, me formei professor, e eu quero que você, na sua casa, assistindo essa aulinha nossa, também se forme naquilo que você projetou para você, tá? Sucesso, porque o seu sucesso é o nosso objetivo, tá? E felicidades para vocês por toda a sua vida aí fora. Por hoje é só. Assim finalizamos nossa aula de matemática aqui na TVC, com Goiás Bem no Enem. Então, muito obrigado e até a próxima.